Olá, belas! Eu tô aqui para fazer o meu primeiro vídeo para mostrar para vocês um pouco das coisas que eu tenho experimentado aqui, morando nos Estados Unidos, e compartilhar com vocês os produtinhos que eu gosto, e vocês vão poder pedir aqui, encomendar comigo esses produtos. E hoje eu vou falar um pouco sobre corretivo, base e pó, como preparar o seu rosto para maquiagem, né? E também creme. E eu vou fazendo mais vídeos para mostrar para vocês. Se você gostar de alguma coisa no meu vídeo, também pode sempre deixar um recadinho me perguntando o que você gostou. Por exemplo, se você, gostei do seu esmalte, que esmalte é esse? Sempre que vocês verem alguma coisa que vocês queiram saber que eu posso ajudar e que vocês podem encomendar comigo, só me mandar a informação do que é, que eu mando um recadinho de volta para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E vamos lá começar o nosso tutorial. Muito obrigada. Bom, vamos começar então. Eu quero mostrar pra vocês esse... Primeiro eu tô com o rosto limpo já lavei o meu rosto. Eu gosto muito de usar o sabonete em gel da Mary Kay. E eu tenho usado muito, especialmente pra noite, porque esse não tem filtro solar, então eu uso muito à noite. É muito bom. E é muito recomendado por dermatologistas aqui nos Estados Unidos. E esse creme aqui pro rosto chama Cetaphil. E eu gosto muito dele, ele é bem leve, ele não fica pesado no rosto. Então eu gosto muito de usar ele, principalmente quando eu vou fazer maquiagem durante a noite. Depois eu vou estar mostrando pra vocês o que eu uso durante o dia com filtro solar. Mas então eu aplico esse... E ele é grande, ele dura muito, né? Você pode passar no rosto, pode passar, né, em todo o corpo, mas ele é muito bom pro rosto. Então eu aplico um pouquinho no meu rosto, como eu já disse, meu rosto tá limpo. Então aplico em todo o rosto e espero secar um pouquinho, né? Geralmente eu vou estar falando de primer depois, mas nesse vídeo agora eu vou focar mais em base, pó e corretivo, certo? E, bom, a base que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa aqui, da Maybelline. E eu tenho gostado muito dela, porque ela é uma consistência pastosa. Só que ela é um pouco mais, ela é um mousse, ela é um pouco mais macia do que, né, aquelas consistências pastosas que a gente vê geralmente. Então ela é muito fácil de aplicar. Eu gosto muito de aplicar com esse pincel. Eu vou colocar pra vocês, né, o valor, tudo, como é que vocês fazem pra pedir comigo. Mas eu gosto muito desse pincel aqui. Ele é bem denso. Ele é descrito como sendo pra blush, mas eu não gosto muito de usar ele pra blush não, porque eu acho ele meio denso. Ele bota muita cor num lugar só. Eu gosto muito de usar ele para base, qualquer tipo de base líquida, base assim, pasta, mousse. Ele é muito, 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 muito bom. Bom, então, eu passo ele, estou olhando aqui pro espelhinho, né? Você pode passar em todo o rosto. Eu passo também na região dos olhos. Você pode ver que eu tenho bastante olheira, então eu sempre ajuda um pouquinho com a base, né? E você pode ver, essa base, ela tem uma cobertura muito boa. E não fica aquela pele com aparência de oleosa, com aparência de suja, né? É uma base bem... cobertura boa, mas uma cobertura natural. Esse pincel é muito, muito bom. Esse pincel eu tenho dois deles aqui, porque quando um tá lavando, eu tô usando o outro, né? Porque eu boto pra lavar e pra secar enquanto um tá secando, né? Eu tô usando o outro. Eu uso esse pincel todos os dias, é muito bom. Você vê, ó, a cobertura que já deu na minha pele. É muito bom, vocês vão gostar muito. Passa mais aqui na região, né, dos poros que são um pouquinho maiores, né, no T aqui. Esse pincel é tudo, gente.
Traz um pouquinho pro pescoço, pra você não ficar com aquela cara de máscara. Você vê que já cobriu bastante minha olheira, é a minha área de problema, né, de família. E segundo, desde que eu mudei pra cá, né, para os Estados Unidos, eu tenho procurado muito por corretivos bons e já usei de tudo, né, já usei da MAC, já usei muitos corretivos, né, tem corretivo da MAC muito bom, mas pra te ser sincero, o que resolve meu problema mesmo, essa paletinha aqui, chama Sonia Kashuk, e resolve mesmo, porque tem de cores diferentes, tem o verde que vai neutralizar a sua olheira, e tem um mais clarinho e tem um pouquinho mais escuro. Eu uso os dois, o mais clarinho eu uso um pouquinho mais embaixo para dar uma iluminada, né? Eu uso aqui no nariz também, um pouquinho no queixo para dar uma iluminada. Então, eu passo primeiro o esverdeado, o verdinho, né? Na área aqui que é mais escura. Ah, gente, depois eu vou estar mostrando esmalte também pra vocês, caso você queira ver, se interessa em ver esmaltes. Tem muitos esmaltes aqui bons e você vai poder pedir aqui comigo, tá? Então, passei o mais verdinho, vou puxar um pouquinho aqui pra cima, né? Vou passar o verdinho no outro olho. Você vê que já neutraliza bem. Só com o verde aqui, com esse esverdeadozinho, já neutraliza bem a olheira, né? Então, eu vou passar eu gosto de passar depois esse mais escurinho aqui, né? Passo ele também no mesmo lugar que eu passei primeiro, né? E o que resta eu dou uma puxadinha aqui pra cima pra neutralizar a cor aqui da pálpebra, pra depois preparar pra passar a sombra, né? Então, aqui do outro lado. E quando acaba um, eu já compro o outro, porque não dá realmente pra ficar sem, né? Tá vendo? Já neutralizou bem. Esse corretivo da Sonia Kashuk é tudo. E aí eu pego o clarinho e dou uma iluminadinha aqui ao redor, pra você não ficar com aquela bola só ao redor dos olhos, né? Tá parecendo um urso panda ao contrário, né? Faço aqui. E esse é um bom momento para você começar a iluminar também as áreas que você quer que fiquem iluminadas antes de você passar o seu pó, né? Como aqui no nariz, né? Passo aqui no centro do nariz, passo um pouquinho aqui no queixo. Você vai iluminar as áreas mais altas do seu rosto, para dar aquela aparência de vida, né? Um pouquinho aqui. Isso. Pronto. E nessa paleta também tem esse pozinho aqui, que pra você passar depois. Eu peguei o pincelzinho aqui, eu gosto de usar esse pincel. Esse pozinho aqui, pra você passar, pra manter melhor o seu corretivo. E ele é muito bom. Ele evita que o seu corretivo fique escorrendo, sabe? Ele é bem fininho. Vou mostrar a consistência dele pra vocês. Bem fininho, tá vendo? E ele faz o seu corretivo durar melhor, não ficar fazendo aquelas preguinhas junto com, né, com o seu olho, escorrendo com calor. Então é pra dar uma... Tá aí. E aí depois disso, né, esse pincel que eu usei aqui, eu vou também estar listando pra vocês aí embaixo. Muito bom. Eu tenho 3 deles. Tenho 3. Você vê, eu gosto muito. Eu uso um pra isso aqui, pro corretivo.
Eu uso um para fazer o contorno de bronzer também, ele é muito bom, que ele tem essa pontinha aqui. E eu uso outro para fazer o highlight também, né? Para fazer a iluminada do rosto, né? Depois que eu passo o pó. Mas hoje eu vou estar mostrando pra vocês só a parte de preparação mesmo da pele, tá? Então, esse aqui é pra passar o pozinho debaixo do olho, tá? E depois disso, você pega o pincel maior. Esse pincel aqui também é muito, muito bom, ele é muito macio. Da Eco-Tools, muito macio, como todos os outros, né? Eles são muito macios, eles não agridem a pele, né? Assim, qualidade muito boa. Eu não gosto muito de comprar pincel em coleção, não, que às vezes um é bom e o outro não é. Então, eu procuro muito pincéis e eu compro especificamente aqueles que são, que eu acho que são melhores para cada função, né? Então, para você ver, cada um é de uma linha diferente, né? Mas eu testei muito, né? Então, depois disso, você vai vir com o pó. Eu gosto muito desse pó aqui, da mesma linha, né? E é da Maybelline também. E ele é um pó que ele deixa a sua pele bem sequinha, ele segura o dia inteiro a sua pele, não fica aquela pele oleosa, né? Então, e quando você for passar o pó, procura não varrer, né, aquilo que você já passou, o seu corretivo, sua base, aliás, né? Então vai bem gentil assim com a sua pele. Você vê que esse pincel é muito bom, ele cobre uma área muito grande do rosto, né? E puxa um pouquinho aqui pra baixo também. No seu nariz. Aqui, puxa pro nariz. Prontinho. É isso, então eu vou colocar quais os produtos que eu usei para preparação da pele, para você ver. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Essa é a preparação que eu faço geralmente para o meu dia a dia, né? E depois eu vou estar colocando qual que é o creme que eu uso e tem filtro solar. Espero que vocês gostaram. Muito obrigada. Um beijo grande.